Pérez, venha para frente aqui porque não tem som não, viu? Queridos, graça e paz, irmãos. É bom nós estarmos aqui, né? Eu estou falando para a gravação, o som não está saindo para você, né? Tem outro complicador também, que eu estou com um problema aqui nesse ouvido, né? Que eu não estou ouvindo quase nada aqui, né? Aí eu tenho... Mas vamos lá. Irmão, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa revista da EBD. E o título da nossa revista é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, né? Já é a segunda lição. Walter ministrou no domingo passado e nós iremos ministrar aqui nesta manhã, né? E o título da nossa lição é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Contra a Igreja de Cristo. Preparei o estudo, tudo tranquilo, tudo direitinho, já está pronto aqui. São 24 slides, mas hoje pela manhã, quando eu estava deitado, quando eu me acordei, digo, puxa, a gente vai falar sobre as sutilezas do diabo contra a igreja, o ataque. A gente tem que conhecer o nosso inimigo primeiro, né? Então tive que preparar rapidamente hoje pela manhã um estudozinho que vai estar ali no quadro, viu? Que a gente vai olhar quem é esse personagem tão funesto, né, que a Bíblia apresenta como inimigo de Deus e de sua igreja, né? A gente vai trabalhar mostrando os versículos para a gente começar a entender que nós temos um inimigo que é mais difícil de ser vencido do que a gente possa imaginar, que luta constantemente contra as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja e assim por diante. Então nós vamos fazer uma oração inicial, depois nós vamos devagarinho olhando. Eu espero que no espaço de 1 hora nós estejamos concluído, ou talvez 1 hora e 15 minutos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa, diante de tua presença, para estudar a tua santa e bendita palavra. Ser servido a abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender, para compreender a tua palavra. Dá-nos graça nesta manhã. Fala-nos ao coração, assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o nosso trabalho nesta manhã, nossa lição, né, seria conhecendo o inimigo de Cristo e da sua igreja. Efésios capítulo 6, 10 a 12, eu pedi para Bruno ler, para que a gente possa começar a desenvolver aqui a lição de hoje pela manhã, né? Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Bruno. Amém, graças e paz, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito bem, então a Bíblia, queridos, nos apresenta aqui nesse texto, né, e em outros também, que a igreja tem um inimigo terrível que é chamado Satanás, né? E tem outros nomes também que a gente vai olhar pela própria Bíblia. E esse ser é um ser espiritual. Então a nossa luta não é contra o homem, né? Os homens são usados por ele, né, para investir contra a igreja. Mas na realidade, por trás dos homens está quem? Esse ser espiritual de uma posição elevadíssima dentro da área angelical, que tornou-se inimigo de Deus e do seu povo, tanto na antiga como na nova dispensação. E Paulo é bem claro aqui, olha, ele está falando que a gente deve se revestir da armadura de Deus, né, do seu poder, da sua força, para lutar contra as astutas ciladas do diabo, né?
Aí ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é uma batalha intensa, uma batalha sem quartel, e que só nós podemos vencê-la se estivermos revestidos do Senhor e da força do seu poder, né? Então nós vamos agora conhecer esse personagem. Eu não gosto muito assim quando se fala muito sobre o diabo, porque ele não merece ibope. Mas, no entanto, alguém já disse que quer vencer o seu inimigo, tem que conhecê-lo primeiro. Então a ideia aqui é que a gente conheça quem é esse personagem, não tenha medo dele, mas também se revista do poder de Deus para poder enfrentá-lo e vencê-lo, porque a luta é sem trégua, é no reino espiritual e não adianta a nossa inteligência, a nossa força física, nem a nossa... não adianta nada, a não ser o poder de Deus em nossas vidas para vencê-lo, tá certo? Então vamos lá. Os nomes que a Bíblia dá a este personagem aqui, né? Vamos lá, Bruno. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem, então aqui a Bíblia apresenta esse personagem e o chama de quê? O grande dragão, que está no início do capítulo 12 de Apocalipse, ali ele é apresentado, perseguindo a igreja. Ele é a antiga serpente, porque lá no Éden a gente tem um quadro estranho, né? Porque diz a palavra que Deus criou o homem, a mulher, né? Os uniu em matrimônio e autorizou a viver a vida conjugal. Aí diz a Bíblia no capítulo 3 que uma serpente começa a se aproximar da mulher e falar. E aí a gente sabe que o animal, o réptil, serpente, não fala. A fala é privativa aos seres humanos. Então o que acontece? Diz a Bíblia que aquela serpente começa a falar, raciocina, começa a citar a Bíblia, a questionar a veracidade da palavra de Deus, e consegue enganar a mulher. Por isso que o texto diz aqui, a antiga serpente. Que serpente é essa? Que tentou a mulher no Éden e ela levou a queda junto com seu marido, tá certo? Aí diz aqui, chamado o diabo, o opositor, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, queridos, ela já apresenta esse tal de Satanás como opositor de Deus e da sua igreja. Olha, quando quando é introduzido o livro de Jó, o texto diz que depois que Deus falar sobre Jó, o seu perfil de integridade que ele tinha diante do Senhor, diz que os anjos de Deus, os filhos de Deus vieram até a presença de Deus, e entre ele quem? Satanás. Então, se você considerar que o livro de Jó é um livro que esse fato aconteceu entre Gênesis 11 e 12, então é um evento antiquíssimo, até pré-patriarcal. Então já estava a Bíblia identificando esse opositor pelo nome de Satanás. E por aí vai, Vai lá em Zacarias, em Crônicas, Jesus fala sobre isso, e Paulo também, e assim por diante. Então, não há dúvida de que esse personagem é um ser pessoal, é um espírito criado, não é autoexistente, porque a autoexistência é um atributo exclusivo de Deus. Então, o diabo, antes de ser diabo, ele tinha sido criado por Deus. Criado por Deus, como criou todos os seres angelicais. Porque, então, já fica os irmãos sabendo que o nome desse personagem, que a Bíblia identifica, dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás, o tentador, e assim por diante. Então a gente precisa entender que este é um ser pessoal, de elevadíssima grandeza, mas não
superior a Deus, evidentemente, né? Agora, como é que esse personagem surge na história, né, do homem, né? Ou na história da redenção? Leia, Bruno, por favor. É o item 2, item né? 2, sua criação, existência. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que é que a Bíblia diz, queridos? Que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Visíveis e invisíveis. Então, quando se fala de coisas invisíveis, está falando do reino espiritual. É de toda essa imensa quantidade de anjos que nós não sabemos, né, porque a Bíblia não nos diz a quantidade de anjos que foram criados por Deus. Milhões, diz a Bíblia, ninguém sabe a quantidade. Né? Diz lá na frente em Apocalipse que 1/3 desses anjos, quer dizer, o todo seria 3/3, né? 1/3 desses anjos se rebelou contra Deus. Liderado por quem? Por esse querubim ungido, que a gente vai ver no livro de Ezequiel e de Isaías, liderado por eles, e aí houve a queda dos anjos. O que aconteceu? Quando esses anjos caíram, eles foram confirmados na maldade. E os anjos fiéis a Deus foram confirmados na bondade. Quer dizer o quê? Que um anjo mau não pode jamais se converter, digamos assim. Nem também um anjo bom cair em pecado. Por quê? Porque eles já foram confirmados, segundo o programa divino. E aconteceu com a queda desse ser chamado Satanás, antiga serpente, etc. Vamos ver esse texto aí de Ezequiel, que é muito interessante, capítulo 28, 12 a 15, que mostra que este ser, digamos assim, especial, caiu, né? E a queda dele é identificada, o próprio Cristo diz lá na frente que ele tinha visto Satanás descendo do céu como se fosse um relâmpago, quer dizer, quando ele foi expulso do céu. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 28, 12 a 15. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, eu não sei como é que a gente teria que ir aqui, lá perto de Bruno. Tem álcool gel, cadê Sérgio? Sérgio! Um álcoolzinho aqui para a gente, porque talvez alguém vá usar para fazer pergunta, né? Aí teria que se deslocar aqui para fazer a pergunta, entendeu? Para a gente poder ser gravado aqui no computador, né? Ezequiel, queridos, é o 4º livro profético, né? Lá no capítulo 28, nós temos aqui uma informação muito interessante. Na realidade, se você ler a profecia, o profeta Ezequiel está olhando para um personagem humano, só que na descrição deste personagem, ele extrapola a descrição de um ser humano comum. Aí a gente entende que ele estava falando do rei de Tiro, mas também estava falando desse querubim ungido, que caiu e que levou consigo 1/3 dos anjos dos céus. Viu? Vamos lá, Bruno. 12 a 15. Ezequiel 28, 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja bem, irmãos, o título da leitura aqui nessa seção da Bíblia é a lamentação sobre o rei de Tiro.
Mas quando o profeta começa a descrever esse personagem, evidentemente que extrapola, como eu falei, a descrição de um ser humano, por mais poderoso que ele seja. O chama de querubim ungido para proteger e estabelecido no Monte Santo de Deus. Então a ideia é o seguinte, é que, porque nós sabemos que dentre os anjos que foram criados, há uma espécie de hierarquia. Não seria bem hierarquia, porque a hierarquia seria o superior mandando no inferior, mas são posições diferentes. Por exemplo, querubins, serafins, arcanjo e anjo. Esta é as posições que alguns seres celestiais, digamos, da bondade, que foram confirmados na bondade, são identificados. Né? Então começa com querubins, que seria a mais alta posição, né? Junto ao trono de Deus, porque quando se fala em querubins e serafins, a gente pensa, pela Bíblia, que seriam funções mais ligadas ao trono de Deus. Quando fala em arcanjo, já é em relação ao povo de Deus, né? E os anjos também. Então, nenhum serafim, nenhum querubim vai, digamos assim, interagir com o homem, à exceção do caso lá de Isaías capítulo 6, que quando o pecado dele foi identificado, um dos serafins vai lá no altar, pega uma brasa e toca na boca dele, ele é purificado. Mas o fato é o seguinte, é que esse personagem, que é inimigo número 1 da igreja, ele é um querubim ungido, mas caído. Como é que se vê isso? Lá no capítulo 14 de Isaías. 14 de Isaías, você vai ver essa descrição. Deixa eu ver aqui, viu, irmãos? Isaías, capítulo 14. Eu tenho aqui, deixa eu ver, viu? (14, 12 a 15, Bruno). Isaías 14, 12 a 15. Leia, por favor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Veja bem, irmãos, aqui Isaías está falando sobre o rei da Babilônia, né? Também está olhando para um personagem humano, mas na sua descrição está falando de um ser angelical, né? Como caíste do céu, estrela da manhã, começa a descrever esta queda de Satanás, né? Olha, quando já Bruno, lá no item C, mas eu queria adiantar. Quando o perfil de um presbítero na igreja é identificado, Paulo diz lá o seguinte, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 6, que não seja o presbítero neófito. O que quer dizer? Novo na fé. Por quê? Para não incorrer, que ele poderá cair no pecado do diabo. Que pecado foi esse? Justamente a soberba, a vaidade, de querer ser semelhante ao Altíssimo, como está descrito aqui. Subirei acima da mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Observe que na queda da mulher, lá no Éden, ele disse, olha, se você comer desse fruto, você será igual a Deus, ou semelhante a Deus, né? E a mulher viu que a fruta era agradável, etc., e come, cai em pecado e transgride, e o marido come, pronto, aí está a ruína da humanidade ali. Então, esse ser, né, dessa categoria, um querubim ungido, se rebela contra Deus. Agora, aí você diz, mas pastor, como é que a gente entende essa questão? Porque a Bíblia, no início, Gênesis 1, 2 e 3, não fala nesta queda antes da criação do homem. A gente vai entender essa questão
porque a revelação bíblica ela foi dada de forma progressiva, então vai sendo construída essa narrativa ao longo da história bíblica, até nós entendermos que realmente, antes da queda do homem, houve uma queda entre os anjos de Deus. Porque o texto de Gênesis 13 já apresenta um indivíduo ali, usando uma serpente, levando a mulher à queda. E o texto de Corinto diz, 2 Coríntios, que a serpente enganou, Satanás enganou a mulher e ela caiu em pecado. Então, Gênesis apresenta um animal falando, raciocinando, questionando a autoridade divina, questionando a autoridade de Deus, despertando na mulher exatamente o sentimento de ambição de ser semelhante ao Altíssimo, como está escrito aqui: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse personagem é chamado Satanás, tem outro nome, Lúcifer, e por aí vai. E foi criado por Deus, né? Porque o único ser incriado é o próprio Deus. Ele é autoexistente. O restante, todos foram criados por Deus, tanto no reino espiritual, como no reino humano, material, etc. Vegetal e animal. A criação é uma obra exclusiva de Deus, né? Inclusive dos seres angelicais. Quem? Os querubins, os serafins, o arcanjo, porque só tem um arcanjo. A igreja aí diz que parece que tem 7, mas a Bíblia só fala num, que é o arcanjo Miguel, né? O Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus, é um anjo, digamos assim, especial no programa Redentor, né? O restante são os anjos que Deus enviou para cuidar da igreja aqui, do seu povo neste mundo, né? Então, esse ser de altíssima posição, ele se rebela e se rebela contra Deus, e não só ele, leva consigo o quê? Um terço das estrelas do céu ou dos anjos. Então, imagina os irmãos, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, sim contra principados, que é um tipo de hierarquização que é feita lá no reino das trevas. É principados, potestades, príncipes das trevas, hostes da maldade, são tudo, é uma categorização desses inimigos da igreja. Ou seja, Satanás e seus anjos são seres espirituais, não tem forma aparente, viu? Porque ninguém pensa que Satanás ele tem uma forma aparente. Ele se transfigura em anjo de luz. Né? Se ele se materializa, eu não sei. Aquele diabo que a Idade Média mostra, descreve, aquilo é superstição da época. Né? Na realidade, é um ser espiritual, não se consegue ver, a menos que Deus dê uma revelação a algum dos seus servos, para percebê-lo, né? Porque Paulo diz assim, numa de suas cartas, da 1 Tessalonicenses que eu li ontem, ele diz assim: não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, Paulo sabia, tinha consciência que o diabo era um ser atuante contra a igreja, contra ele, contra o povo de Deus, e Paulo tinha visão espiritual, percebia e se precavia para não cair nas armadilhas do diabo. Porque o texto diz que lá em Efésios, que nós lemos aqui, irmãos, que a gente deve se revestir do Senhor e da força do seu poder para não cair nas astutas ciladas do diabo. Astutas. Satanás, aí vem a lição que fala na sutileza do ataque de Satanás contra a igreja. Satanás usa diversas maneiras de atacar a igreja, que a gente vai ver na próxima lição. Mas a mais perigosa é a sutil. Porque a física, digamos, em época de perseguição contra a igreja, é uma época também de definição da fé. Quem confia no Senhor enfrenta o martírio e é vitorioso, não nega a fé, não apostada da fé. A sutileza são aquelas coisinhas que aparecem ser boas, mas não são. Aí que está o perigo, né? Porque quando o diabo tenta a mulher, ele mostra, olha, não é assim não, você interpretou a Bíblia errada, essa fruta aí vai lhe dar conhecimento, você vai ser igual a Deus. É uma sutileza, ele consegue arrastar, despertar na mulher um sentimento de ambição, ela comeu do fruto e pecou, Adão também estava apaixonado por ela, comeu também, e o resultado de toda a humanidade caiu, e traz consigo a culpa do pecado e mais a natureza pecaminosa, né, que veio lá da queda, né? Então, voltando aqui, o diabo, ele antes de ser diabo, ele tinha sido criado por Deus, como todos os querubins, os serafins,
o arcanjo, o anjo Gabriel e todos os outros anjos que estão a serviço da igreja do Senhor, né? Porque o texto lá diz que são espíritos ministradores enviados por Deus para cuidar do povo de Deus. Não é que cada crente tem um anjo da guarda consigo, mas tem a assistência dos anjos de Deus. Eu devo invocar o anjo, pastor? Não, absolutamente. Você tem que pedir a Deus que envie os seus anjos, é diferente. Porque invocar, o objeto da invocação é somente o Deus Trino. Entendeu? Esse anjo aqui, que Deus mandou aqui, olha, socorra-me. Não. Senhor, tem misericórdia, manda os seus anjos. Aí está dentro do que é bíblico. Então, lembrando aos irmãos, esta criação espiritual também surgiu da vontade de Deus e de uma ação poderosa dele. Criou os seres visíveis e os seres também invisíveis. Agora vamos olhar, enfatizar mais a questão da queda do diabo, que eu já andei antecipando. Veja aí, Bruno, item 3. Item 3, sua queda. Lucas 10, 18. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Muito bem. Olha o contexto dessa escritura, né? Diz o texto lá que Jesus deu autoridade aos seus apóstolos para repreender, expulsar demônios, né? E eles voltaram, depois daquela atividade, né, com alegria no coração, dizendo, né, o que tinha feito, as façanhas que eles tinham realizado em nome de Cristo. Aí o Senhor disse, olha, eu via Satanás como um raio cair do céu. Quando foi isso? Quando foi isso? Quando é que aconteceu esse fato que a Bíblia não revela em nenhuma outra parte do Antigo Testamento? Né? Então a gente entende que naquela rebelião que aconteceu, o diabo e seus anjos foram expulsos da presença de Deus. Caiu. Até eu coloquei aqui uma tabelinha, as quedas de Satanás. Cai da presença de Deus, se estabelece na atmosfera, nos ares, é onde está o habitat natural dos demônios, é entre a terra do homem e o céu de Deus. Porque a gente sabe que os céus, quantos céus tem? Me ajuda aí. Quanto? 30? 3, né? Primeiro céu. O céu atmosférico. Essa camada de oxigênio que envolve a Terra. Depois tem outro céu, o céu estratosférico. O céu sideral, que é o céu depois do céu atmosférico. E o terceiro céu é o lugar onde Deus habita, que é chamado de paraíso, o seio de Abraão, terceiro céu, né? Então só tem 3 céus. A criança aqui, né, diz que são 7 céus. Tem 7 céus, né? Mas a Bíblia fala em 3 céus, né? 3 céus. Muito bem, então eu via Satanás como um raio cair dos céus, que então Jesus estava revelando aos seus discípulos, né, naquele momento, que tinha acontecido um episódio em tempos imemoriais, antes da existência do mundo, que Satanás, aquele querubim ungido, tinha se rebelado e tinha caído porque foi expulso do céu. Só que ele não caiu sozinho. Ele arrastou consigo um terço das estrelas do céu ou um terço dos anjos de Deus, que foram confirmados na maldade. Então veja, os irmãos, a dimensão da nossa luta. Aí eu fico preocupado porque eu vejo uma igreja completamente despreocupada. Olha, Pedro estava em certa ocasião com Jesus, gozando de sua presença, ouvindo a palavra do Senhor, em comunhão com ele. Aí Jesus disse o seguinte para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu autorização para se ir andar contigo. Quer dizer, ele estava com Jesus, gozando de comunhão, andando com Jesus, em obediência a Jesus, mas o diabo estava engendrando no reino espiritual uma batalha intensa contra a vida dele. Mas Jesus disse, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, irmão, a gente precisa ter consciência, então, antes da lição, porque a lição já fala na ação dele, né, contra a igreja. Preciso conhecer esse adversário e se prevenir, se revestir, porque a nossa luta não é contra o homem, sim contra o diabo e seus anjos. Isso na esfera espiritual. Quando eu chamo a igreja para oração, porque eu sei pela Bíblia que você vai receber força para você enfrentar as astutas ciladas do diabo, que você nem eu consegue vencer, nem ninguém. Quando diz a Bíblia lá em Zacarias, né,
no capítulo 4, se não me falha a memória, está aqui também, né? O Zacarias, pronto, Zacarias 2, Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia. Pode abrir aí, por favor. 2, 1 e 2. Imagine os irmãos, esse drama no reino espiritual, né? Que é revelado aqui nesta visão que o profeta teve. Ele disse assim: peraí, acho que eu me atrapalhei aqui, só um minutinho, viu, irmãos? Zacarias. Meus olhos, o capítulo 3, versículo 1 e 2, viu, Bruno? Vou alterar aí, né? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, que era a revelação de Cristo antes de encarnar, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Aí diz a Bíblia: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Quem é esse Senhor? O anjo do Senhor, que é o Filho de Deus, disse que Deus, o Pai, né, que repreendesse a ele. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer o seguinte, irmãos, que no reino espiritual está sendo travada uma batalha contra a vida deste sacerdote sumo sacerdote chamado Josué, que estava trabalhando no meio do povo de Deus. Estava com problema na vida espiritual, porque diz aqui o texto que ele estava, né, com as roupas, a pessoa ser trocada aquelas roupas diante do Senhor, né, para poder servir ao Senhor, né? Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestir de vestes novas. Ou seja, um servo do Senhor, um ministro do Senhor que estava em pecado, né, e o diabo estava lá diante de Deus o acusando. Então, uma batalha que estava se travando no reino espiritual, e ele nem soubesse disso, se não fosse a revelação divina. Tá certo, irmão? Então vamos para cá, vamos adiante aqui. A queda, né? Lê outro texto aí, Bruno, por favor. 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha, se Deus não poupou aos anjos que pecaram. Quando é que esses anjos pecaram? Antes da criação do homem. Naquele momento que Satanás, o querubim ungido, liderando um terço dos anjos dos céus, se rebelou contra Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, igual a Deus, que é uma pretensão do diabo. É por isso que eu volto a dizer, quando do presbítero, né, para ser escolhido para ministrar na igreja, um dos requisitos aqui é que ele não seja neófito. Neófito, por quê? Porque, diz aqui, 1 Timóteo 3, versículo 6, não neófito, para que se ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Que condenação foi essa? A soberba, que ser semelhante a Deus. Uma criatura, por mais esplendorosa que seja, jamais poderia ter essa ousadia de querer ser semelhante ao Altíssimo, né? Então, aí foi a ocasião, foi o motivo da sua queda, arrastando consigo um texto dos anjos do céu. Isso é confirmado também lá em Judas, que só tem um capítulo, né, que é o penúltimo livro da Bíblia, no versículo 6, se não me falha a memória. Pronto, 6, leia aí, Bruno. Judas, versículo 6. Só um detalhezinho, quando o livro só tem um capítulo, você não diz capítulo 1, porque não é um capítulo só, você diz só o versículo, viu? Então, Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, o diabo e seus anjos já estão debaixo de condenação. Lembre-se que é dito lá naquela parábola dos talentos, se não me falha a memória,
lá do reino de Deus, futuro, diz que o seguinte, que o inferno, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o quê? Preparado para quem? O diabo e seus anjos. Então, o diabo não está no inferno. Porque às vezes a pessoa, não, lá no inferno o diabo está lá, aí, está nada. Ele tem medo do inferno mais do que todos os seres criados. Porque ele já está debaixo de condenação, já sabe que a sentença dele já está decretada por Deus. É por isso que o texto diz que está aqui, irmãos, olha, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia. Que Apocalipse é dito que ele será lançado do inferno para sempre, será. Quer dizer, o diabo tem medo do inferno mais do que qualquer outra pessoa, porque sabe o destino eterno. Agora, só que ele não quer ir sozinho. Ele quer levar o mais que pode dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quanto à igreja, ele não tem poder, bendito seja o nome do Senhor, né? Porque em Apocalipse é dito que ela já o venceu pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, né? Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Glória a Deus por isso, né? Então, a gente já viu que a queda do diabo foi motivada pela soberba, né? Pela soberba. Agora, a obra dele, o que é que ele anda fazendo, irmãos? Desde a sua queda, né? Ou melhor, entre a queda e a criação do homem, nós não sabemos quanto tempo passou. O fato é que em Gênesis 3 ele já se apresenta para levar o casal à queda, e conseguiu, naquele propósito, né? De levar o casal à queda. Então, a obra dele, eu sintetizei em 3 palavras aí: oposição, opressão, está aí, não é? E possessão. Poderia colocar tentação, porque ele é chamado também do tentador, né? Quer dizer que apresenta as coisas para a pessoa sutilmente para levá-los à queda. A queda. A queda. Isso, olha, das mais sutis que sejam. Por exemplo, olha, Jesus estava com seu discípulo e revelou a eles que ia morrer na cruz do Calvário. Pedro, que tinha confessado há poucos minutos atrás que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tinha recebido a bênção de ser chamado bem-aventurado, né? Disse a Jesus: Senhor, não faça isso contigo, tão jovem. Por que tu vai morrer, Senhor? Tu tão uma liderança tão promissora, que todo mundo está gostando do Senhor. Foi o que Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Quer dizer, veja como é possível a sutileza de levar as pessoas até no momento desse, a queda, a se afastar de Deus. Então, é por isso, precisamos vigiar e orar, tá certo, irmão? Então, eu sintetizei aqui em 2 versículos essa questão da obra do diabo, né? Leia aí, Bruno, por favor. João 10:10 e Atos 10:38. Pelo menos uma é a primeira parte e a outra a segunda parte, né? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Pronto. Então, o ladrão, esse ladrão quem é? É o diabo. Qual é a obra dele? Matar, roubar e destruir, né? Aí, lá, o texto de Atos 10:38. Leia todinho, Bruno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O qual é o ministério de Jesus Cristo, né? Ele veio justamente para desfazer todas as obras do diabo. Como diz lá no texto de São João, aqui diz o seguinte: o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Mas lá em João, 1 João, no capítulo 5, se não me falha a memória, até eu li ontem, né? Esse livro todinho maravilhoso do Evangelho de São João. É dito que o Filho de Deus se manifestou, eu vou dizer assim, parafraseado, pode ser que eu não encontre aqui, se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Como? 3:8, está no slide. Está no slide, 1 João 3:8. 3:8. Pronto, 1 João 3:8, né? 8? Verso 8. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio da sua criação, né? Aí diz aqui, né, 3:8,
para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? Né? Opressão. Oposição começa com oposição. Opressão, possessão, aí tentação e por aí vai. Oposição. Lembre-se que lá em Zacarias é dito: Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Opor quem? Ao sumo sacerdote, ao servo de Deus. Quando, olha, interessante, eu fiquei assim até assustado, não assustado não, mas foi uma revelação que eu digo, eu não estava me lembrando disso. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, Paulo disse o seguinte, que ele ia fazer uma coisa, Satanás o impediu. E olhe, um homem com um calibre espiritual do apóstolo Paulo. Imagina a gente, né, irmãos, que tem até dificuldade de orar, né? Olha o que ele diz, 2,18 aqui, olha. Pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa para Deus, aí o diabo se opõe. E como é que vamos vencê-lo? Com oração. Paulo teve discernimento aqui que a oposição foi do diabo. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o homem. Quando começa a haver demanda na igreja, na família, fica, olha, a antenazinha, levanta a antenazinha. Ativa a antena, porque Satanás está se opondo, está criando dificuldade. Aí cria dificuldade do crente ir para a igreja, do crente buscar a oração, do crente ler a Bíblia, arruma tanta coisa que a gente não tem mais tempo para nada, nem para a palavra de Deus, e perde o contato com Deus e com a sua palavra. Isso acontece com pastores, com presbíteros, com diáconos, com a membresia em geral. Os ministros do evangelho são mais, que recebem mais oposição do diabo. Quando um crente está começando a servir a Deus de coração, saiba que o diabo vai tentar se opor para ele. Se Deus lhe chamou, ele colocou nas suas mãos o ministério, você começa, Satanás... Porque se o crente está parado, não faz nada, está fazendo do jeito que o diabo gosta. Mas começa a buscar a Deus, aí começa a haver sua oposição. Aí precisamos não desanimar. Por isso que a palavra diz, perseverai. Vá à frente, não temas. Por quê? Porque ele se opõe. É uma realidade, irmão. Esta obra não é brincadeira, tá certo? Bruno, vai lendo aqui, Bruno, aqui esse versículo aqui, 2 Coríntios 11, 3, para os irmãos terem, isso aqui está só um vislumbre dessa oposição que o diabo faz, da obra que ele faz contra a igreja do Senhor, né? A humanidade em geral, coitada, já está, o texto diz lá em 1 João, que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, recebe uma influência direta do maligno. O mundo inteiro. Lá em Efésios 2:1, diz que o espírito das trevas é quem domina o homem que não é crente. Em outras palavras. Mas o crente é diferente, porque ele tem a influência sobre si do Espírito de Deus. Mas também tem a influência das trevas. Quem vai vencer essa peleja? Alguém já disse, quem for mais alimentado. E você alimenta a sua vida espiritual através da palavra, da oração, com a igreja, aí você vai criando força, mas se você alimenta a sua natureza humana, meu irmão, pode ficar sabendo que vai ser uma vida de altos e baixos no reino de Deus. Vai tornar-se um crente improdutivo, inoperante, né, sendo instrumento na mão do diabo, infelizmente. Né? Porque quando Pedro queria tirar Jesus do alvo dele, que era a cruz, Jesus disse, arreda Satanás, você não entende do propósito de Deus, né, na vida. Né? Vamos lá, Bruno. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha a questão aí, irmãos, doutrinária, a questão de... Olha o que o texto diz aqui, né? Versículo 3 do capítulo 1 da segunda carta. Ele diz assim, Paulo falando para a igreja, né? Mas temo, porque ele disse anteriormente que ele tinha o propósito de apresentar a igreja como uma virgem pura e imaculada a Cristo. Era o ministério apostólico. Aí ele diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, olha, ele citando um fato lá da criação, né?
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, o diabo trabalhando na mente, né? Insinuando, apresentando coisas que nos levam para distante do Senhor. Quando nós formos ver a lição do próximo domingo, a gente vai ver a área que o diabo, na área social, na área espiritual, na área moral, são áreas que o diabo está lutando desesperadamente para desestabilizar a igreja. Aí ele fala até na família, no casamento. Quantas armadilhas do diabo coloca para desestabilizar os casamentos dos servos do Senhor, as famílias da igreja. Quando menos espera, aparece um escândalo aí da pesada, porque faltou vigilância. Faltou vigilância. Né? Faltou estar aos pés do Senhor, se revestindo desse poder, porque o próprio Senhor disse, a carne é fraca. Davi, sabe quantas mulheres tinha Davi, irmãos, quando aqueles problemas de Batseba? 5, irmãos. Princesas, 5. Mulheres bonitas. Né? Aí apareceu uma bonitona lá tomando banho, também foi muito imprudente, tomando banho quando alguém pudesse visualizar. E pronto, aí a vida de Davi o desmantela. O adultério levou a um assassinato e levou a destruição da família dele. A família de Davi ficou destruída, apesar de ele manter a vida espiritual restaurada, porque Deus o perdoou, mas a família foi destroçada. Porque um filho estrupou a própria irmã, o irmão dela matou, outro se rebelou, e lá na frente outro se rebelou também, todos foram mortos. Por causa daquele pecado, daquele vacilo na vida, desta obra do diabo, né? Vai aí, Bruno, aí em 1 Crônicas 21:1. Quer perguntar, Murilo? Pega aí o microfone, depois aí você Pastor, Pai do Senhor, eu estava ali ouvindo, né, sobre os nomes, a criação, a queda, e é interessante que algumas coisas do texto que eu ia trazer agora pela manhã falava sobre isso. Tem um tópico lá que diz assim, não devemos subestimar Satanás, né? Ele já perdeu. Nem superestimar. Nem superestimar e também não subestimar, né? Ele já perdeu, já é um derrotado, mas nós precisamos estar atentos e vigilantes. Mas uma questão que eu fiquei aqui é o seguinte. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, lá no livro de Jó, ele diz assim, Jesus diz para ele assim, de onde vem Satanás? Ele rodeia a terra de passear por ela. Ele diz, viste meu servo Jó? Aí fala, servo fiel, um homem temente, tal. Aí Satanás fala para ele assim, mas é muito fácil. Ele tem tudo, é muito fácil ele ser fiel, temente, porque ele tem tudo. Tira o que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar contra você. Aí Jesus olha para ele e fala assim, tudo bem, vai lá, retire tudo. A vida dele está nas tuas mãos. Ele está nas tuas mãos, porém não toque na vida dele. A minha questão as causas que acontecem na nossa vida, aquilo que vem, é tudo permissão de Deus, até as investidas de Satanás. Sem dúvida. Né? Sem até dúvida. As investidas de Satanás. Quando ele se apresenta diante de Deus e pede, né? Como falou também de Pedro, né? Que também a meditação é sobre Pedro. Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo, porém eu roguei contra ti para que tua fé não desfaleça. Então, assim, é como se Satanás pedisse permissão para atacar o cristão. Sem dúvida. E Deus permite que isso aconteça. Ele pode permitir. Pode permitir, né? Se acontece, em alguns casos permissão. não, né? Ele alguns depende, casos não, né, dos propósitos de Deus na vida da pessoa. Isso. Porque no caso de Jó, Deus tinha um propósito que era aprofundar a sua vida espiritual. Porque ele era um homem de bem, um servo de Deus. No entanto, lá na frente ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Né? Então, o sofrimento, digamos assim, né, no povo de Deus, aí tem diversas causas. Uma delas pode ser a ação do diabo, né, com a permissão de Deus. Porque o texto diz assim, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, o crente, em tese, é uma pessoa protegida por Deus. Só toca nele se Deus permitir. Com um propósito. Entendeu? A grande questão é, se é correto eu dizer, já baseado nesse texto de Jó, quando ele diz assim, quando Deus permite que Jó, viste meu servo Jó, servo fiel e tal, e Satanás diz assim, mas ele tem tudo.
É correto eu dizer que Satanás ele não nos conhece da forma como Deus dizia assim, porque assim, Deus conhecia Jó, porque se Deus permitiu que Satanás fosse tocado por Jó, vá lá, tire tudo dele. Ou seja, eu sei que se você tirar, ele não vai blasfemar contra mim. E Satanás achava que se tirasse aquilo de Jó, ele blasfemaria contra Deus. Então é correto dizer que ele não nos conhece. Não nos conhece. Ele age por suposições a nosso respeito. Eu vou lançar para ver se ele vai cair. É correto eu dizer isso? Gostei da pergunta, porque isso é muito importante, porque às vezes, irmãos, a gente tende, né, a superestimar esse personagem e lhe dar atributo que é exclusivo de Deus. Satanás não conhece todas as coisas. Por quê? Porque conhecer todas as coisas é um atributo exclusivo da deidade. Satanás conhece aquilo que ele observa, aquilo que ele ouve e aquilo que ele deduz, que é um ser altamente inteligente. Por exemplo, qualquer um de nós faz dedução, né? Percebe que acompanha a natureza humana, sabe que a pessoa é apegada às coisas materiais, aí se você tirar, vai, né? Sabe que a pessoa que é natural, todo mundo faz tudo para não morrer, né? Aí o diabo vai na área, na saúde, por exemplo, né? Prejudicar a saúde. O fato é o seguinte, Murilo, que ele, como você falou, tem suposições, deduções, observa e ouve. Mas nunca, jamais conhece o coração do cristão. O coração do homem é uma terra que só Deus pode conhecer. Duas pessoas conhecem você mesmo, com uma certa limitação, que às vezes a gente não conhece a nós mesmos, né? Tem até um poeta, um filósofo antigo que diz: conhece a ti mesmo, parece que foi Sócrates, não me falha a memória. A gente não se conhece a si mesmo, mas conhece, eu sei o meu coração, eu sei as minhas fraquezas, as minhas falhas, as minhas virtudes, né? Mas Deus conhece muito mais do que eu. É por isso que Davi disse: expurga-me dos erros que me são ocultos. Quer dizer, você não se conhece plenamente, mas Deus conhece. Antes da palavra sair na sua boca, Deus já as conhece todas, está escrito na palavra do Senhor. Então, Murilo, o conhecimento dele é limitado. Não devemos superestimar, mas não devemos subestimar, que nós estamos lutando contra um inimigo formidável. É um ser espiritual de altíssima grandeza, posição, né, mas pastor, por que Deus não tirou o título de querubim de Satanás? É simples, porque o texto diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus deu está dado. Ele é um querubim, continua com seu poderio, né? Agora sob o controle divino, porque é uma questão que a gente poderia discutir na parte de teologia, de escatologia, que Satanás ele está numa prisão, no sentido de que a sua liberdade está cerceada. Ele só vai a corda esticada até onde Deus estica. Quem assistiu aquele filme O Gladiador? Estão lembrados daqueles leões, né? Aqueles tigres, né? Que o cara ficava segurando, aí soltava um pouquinho a corrente, aí ele avançava, depois, né? Foi mais ou menos assim. O diabo está acorrentado, no sentido de que a sua ação tem limite, e principalmente limite em relação ao povo de Deus. Que ele tiver solto, ele acabava com tudo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Até no ser humano natural, Deus impõe limite à atuação do diabo. Porque, digamos assim, se uma das funestas atividades dele é possuir, você não vai dizer que todo mundo que não é crente que é possuído pelo diabo. Não é verdade. Certamente tem uma proteção divina. Por quê? Porque o texto diz lá que o espírito saindo da pessoa, né? Aí no lugar não fica ocupado, aí vai traz mais 7 espíritos, entra lá, o último estado é pior do que o primeiro. Está lá, nas palavras de Jesus Cristo, né? Isso quer dizer o seguinte, que Deus, ele, mesmo a humanidade caída, mas Deus impõe limite à ação do diabo, porque se ele tiver toda a liberdade, ele acabava com todo mundo de uma vez. Certo? Deu para entender? Então, esse texto aqui, sim, o texto de Crônica, leia aí, por favor. Veja como acontece aí. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E Satanás levantou-se contra Israel e incitou a quem? A liderança política maior do povo de Deus na época, para recensear o povo de Israel. Ou seja, pecar, porque Deus não tinha mandado. Recenseamento era uma coisa muito séria no meio do povo de Deus.
Aconteceu lá no Sinai, quando foi organizado o Estado de Israel. Aconteceu também antes de entrar na terra da promessa. E de lá para cá Deus vetou esse tipo de contagem de soldados, porque certamente é para se vangloriar. Eu tenho 2 milhões de soldados, então eu sou a maior potência militar da época. Eu poderia ir partir para essa. Agora, interessante é que lá em Reis diz que foi o diabo que foi Deus que incitou Davi. E aí? Foi Deus ou o diabo? Aí Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Ele faz o que Deus... Ele faz alguma coisa que Deus manda fazer. Então, em outra palavra, Deus usou o diabo para levar Davi a cometer o erro para punir o povo. Porque naquela brincadeira do censo, irmão, morreram milhares de pessoas. Aí eu digo, aí eu fico pensando, meu Deus, por que Deus puniu e não puniu Davi, que foi usado pelo diabo, né, com o propósito de Deus atrás? Por que Deus puniu o povo? Aí, meu filho, está de acordo com os arcanos de Deus, que Deus sabia. Ele puniu aquele que quis punir dentro do povo. Matá-lo, levá-lo prematuramente para a eternidade. Olha, irmão, o poderio do nosso Deus é maior do que a gente possa imaginar. Porque eu digo, puxa, por que mais de não sei quantas mil pessoas morreram com aquela praga que surgiu pelo pecado de Davi? Por que não morreu Davi e a sua família? Deus usou para um propósito de punir o povo de Deus que estava no pecado, que só Deus sabia do coração daquele povo. Como Deus sabia que em Israel não tinha 7 mil que não se dobraram diante de Baal, sabia também que tantos milhares que não estavam na idolatria, que tinham abandonado, que não estavam mais na fé, e essas pessoas Deus quis punir naquele período. Pronto. Como eu digo, calar aí e adorável. Vamos aí, Bruno, Lucas 13:16, já partindo para o Novo Testamento, né? Não, leia esse 13:16, muito interessante esse texto aí, vai. Se alguém tiver dúvida, irmãos, é só se aproximar ali do microfone, que a gente está gravando aqui, viu? Para tirar dúvida, que a gente está aqui para aprender, viu? 13:16. Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Já pensou uma pessoa que andava encurvada, Thelma, né? Era encurvada, não podia se endireitar, 18 anos. O texto diz aqui que era o quê? Satanás a mantinha presa, causou aquele problema na saúde daquela mulher. E Jesus a libertou. Quer dizer, daquilo ele não adiantava remédio, quando adotou, não adiantava nada. Era a operação de Deus na vida daquela mulher. E aconteceu. Ela ficou direita. Né? Ficou direita, né? Graças a Deus. Né? Quando o Senhor disse, diz aqui o texto aqui, 13:11, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ele, logo se endireitou e glorificava a Deus. Então veja a que ponto chega uma ação desse inimigo terrível, né, de atingir uma pessoa e mantê-la 18 anos sob escravidão, até que o Senhor a libertou. Né? Aí vem que é de demônios, aí, Marcos 1:34, Bruno. Marcos 1:34, né? E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Está vendo? Diz o texto que uma das facetas do ministério de Cristo era o exorcismo, era expulsar demônios. Parece que, viu, Altino, e os pastores Jedaías, Samuel, Péricles e os estudiosos da Bíblia que estão aqui, homens e mulheres, é que aquela época, uma época que tinha o demônio operava muito ali na Palestina, porque o que tem de expulsão de demônios ali, de gente endemoniada, não está no gibi, como se diz aí no interior. E Jesus veio justamente para desfazer esta obra, para provar o seu poderio e a sua messianidade. Era o Messias, era o ungido de Deus, enviado por Deus para libertar o homem do pecado, né? Tá certo? Então, irmão, esta obra, né,
é algo terrível, né? Que a gente tem... Sim, mas eu queria trazer aqui um conforto para o crente. Né? Que nenhum crente, escute o que eu estou dizendo, pode ficar endemoniado. Nenhum. Pode dar glória a Deus, viu? Nenhum. Por quê? Porque o lugar já está ocupado pelo Espírito de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Maior é o que está dentro de vós do que o que está no mundo. Então, quando vê um crente endemoniado, se for demônio mesmo, não nasceu de novo. Não é crente em Jesus Cristo. Porque os crentes, o povo de Deus está protegido por Deus e o diabo não entra nesta área. Pode oprimir, pode se opor, pode causar mil e uma estripulias, mas não dominar o crente completamente através da possessão. Possessão acontece aí em pessoas que não têm o Espírito de Deus na vida dele. Porque está vulnerável, o diabo pode atacar e isso acontecer. Quando vê um crente na igreja endemoniado, aí tem problema, viu? Tem problema. Tem problema de fé. Senhora? Veio uma boa pergunta. Mesmo se desviando dos... Aí seria uma apostatar da fé. Mas digamos assim, se um crente cai num erro e passa nesse erro durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, não quer dizer que ele não seja crente. Eu me lembro que na igreja congregacional aqui do Cruz das Armas, não vou citar o nome da pessoa, até ele falou comigo outro dia, me ligou, pastor, foi aquela alegria maior do mundo. Ele era diácono da igreja. A mulher dele era o sustentáculo da vida espiritual daquele diácono. Aí a mulher morreu. Aí o homem perdeu a cabeça. Ficou experimentando mulher aqui, mulher acolá, não sei o quê, papapá, e desviou-se os caminhos do Senhor. Mas quando eu encontrar na rua, ele disse, Eudes, eu sou crente, viu? Eu vou voltar aos caminhos do Senhor. Eu digo, Deus te abençoe. E lá na frente, Murilo, depois de um tempo ele veio, reconcilia-se com a igreja, casou direitinho, e hoje está aí, firme nos caminhos do Senhor. Alegre com Jesus, que pode acontecer. Se apostatou da fé, aí é diferente. Aí o indivíduo não era crente. Porque se ele fosse, se fosse dos nossos, disse São João, ele não saía do nosso meio. A apostasia é outra coisa. Agora o crente cometeu uma falha, mas também vai ficar também aperreado. Porque, olha, nós temos um caso aqui muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 5, se não me falha a memória, né? Era aquele indivíduo na igreja que vivia maritalmente com a mulher de seu pai. A mãe de criação, por exemplo, na linguagem nossa. Né? O que acontece? O que é que Paulo diz? Né? A igreja não tratou da questão, aí Paulo toma conhecimento e Paulo toma iniciativa. Ele disse, ó, o tal seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aí. Quer dizer, ficou sob o juízo divino, talvez uma enfermidade terrível, mas a alma dele estava preservada porque ele era crente em Jesus Cristo. Então, graças a Deus tem uma garantia aqui, né? Deixa eu ler aqui o texto, viu? Tem assim, olha, estou lendo 1 Coríntios 5, 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, pode acontecer que um crente se desvie do caminho do Senhor, cometa um desatino, fique sob o juízo divino, aí Deus usa Satanás, no caso aqui, mas ele era crente para preservar a alma dele. Ou seja, como aconteceu com Jó, né? Jó não sofreu aquilo tudo. Lá no final ele disse, não que Jó tenha se desviado, nem tenha entrado em pecado, mas precisou aprofundar a vida espiritual. Lá na frente ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Neste caso aqui, o indivíduo está sob juízo de Deus, morreu sob juízo, mas morreu como crente em Cristo. Viu? Graças a Deus, porque se não houvesse essa garantia, misericórdia. Né? Porque nós estaríamos muito vulneráveis, né, a uma ação diabólica, prejudicar a vida para ele, até a nossa salvação, não. Senhora? E pronto, que foi escolhido por Jesus disse. Ele disse, olha, só um se perdeu porque tinha sido escolhido para a perdição. Que estava guardado por Jesus Cristo. Graças a Deus, irmão? É por isso que nós estamos diante de um inimigo formidável, né? No entanto,
nós somos mais do que vitoriosos através de quem? De Cristo Jesus. Aí, para vencermos, temos que pagar o preço de uma vida devocional sadia, a palavra, oração, igreja, juntinhos, orando, porque o texto diz aqui, irmãos, que a igreja é reunida para exortação, que é uma faceta da atividade profética. Quando o crente deixa de se reunir, ele perde essa bênção de ser exortado, de ser edificado e de ser consolado. A palavra da exortação é uma bênção na vida do cristão. Dizer que você não está correto é uma bênção, porque você vai se corrigir. Se alguém chegar, pastor, o senhor está errado, digo, se eu estiver errado, eu digo, muito obrigado, meu irmão. Fique tranquilo que eu vou me corrigir. Esse é um negócio de cristão. Quem é que aqui pode dizer que não tem falha na vida? A perfeição é quando chegarmos na presença de Deus, irmão. Quando estivermos aqui, a gente está lutando contra nós mesmos, contra o diabo e contra o mundão que está aí. Vamos a... Sim, Bruno, onde é que nós estávamos? A obra, então a obra de oposição, opressão. Às vezes, irmãos, uma vez eu estava... Aí foi um pesadelo, porque eu contei para vocês um sonho aí, não sei se vocês viram aí. Não fui para os oficiais. Leu o Murilo? Lê esse sim. Mas eu tive uma vez que eu estava dormindo, eu estava dormindo, aquele sufoco, aquele negócio. E Cândida dormindo do meu lado, aquele, como se fosse assim, o cara me destruir, assim, me esmagar, sabe? E eu gritando, sangue de Jesus, e Cândida não viu nada. Porque tiver tinha se assustado, né? Eu gritando que era a opressão terrível do diabo sobre mim naquele dia. Aí daqui a pouco desapareceu de glória a Deus. Né? Foi uma pressão que eu digo, ficar sufocado. Sabe um negócio assim, como fosse assim, aquelas máquinas que vai assim, apertando você até para lhe esmagar? Opressão. O diabo é terrível. Às vezes o crente vai, se abre, o diabo vai, abre uma brecha e começa a oprimir, aí tem que pagar o preço, irmão. Tem que botar o joelho no chão, tem que orar. Se não orar, não vai ter vitória, não. Sim, agora, qual é o futuro que está reservado para esse indivíduo e seus asseclas? Vamos lá, Bruno. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só um minutinho, olha. Nós vimos aqui, estamos estudando, aliás, a gente já viu a escatologia individual, onde nós dissemos que depois da morte, né, tem 2 lugares distintos para onde as pessoas vão. Os crentes vão para a presença de Deus e os não crentes vão para um lugar separado de Deus, né? Aqui o texto diz que este tal de fogo eterno, ou inferno propriamente dito, foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Então ele não está lá, não. Alguém pensar que o diabo está lá na porta do inferno assim, se alegra, não está aqui nada, ele tem medo do inferno, porque ele já está debaixo de condenação, irmão, de juízo de Deus. E vai chegar o dia que ele vai ser lançado definitivamente lá. Quando é esse dia? Aí vamos lá, Apocalipse 20 e 10, né? Depois do julgamento final, ou antes do julgamento final, ele é já lançado lá, né, laqueado com fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí é o lugar definitivo dele. Então, esse inferno, digamos assim, hoje, ele está sem ninguém. Porque as almas que partiram sem Cristo estão num lugar desincorporado, distante de Deus, né? Mas não é ainda o lugar definitivo, que está vazio esperando por quem? Vai chegar primeiro a besta e o falso profeta nele, depois o diabo e depois todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Definitivamente, depois do julgamento final, né? Então, o texto diz, né? E o diabo que os enganava, que levando o povo para uma guerra mundial, né? Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, né? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o juízo definitivo. Quer dizer, ele tem medo do inferno mais do que qualquer outra pessoa possa imaginar, porque foi preparado exclusivamente para ele e seus anjos. Aí eu fiz uma adenda aqui, irmão, as quedas de Satanás, para encerrar a nossa palestra nesta manhã, né? Eu queria só lembrar, irmãos, que não seria essa a lição que nós iríamos ensinar.
Preparei a lição desde segunda-feira da semana passada. Segunda e terça concluí, preparei tudo direitinho e tal. Depois passei para o de Júnior fazer as arrumações para mandar para Bruno, etc. Né? E o pessoal da mídia, né? Mas hoje pela manhã, quando eu estava deitado, quando eu acordei, me lembrei logo de falar sobre as quedas desse personagem, né? Aí eu corri para o computador, antes de tomar café, preparar essa tabelinha aqui. Aí até eu tinha escrito isso há bastante tempo, né? As quedas de Satanás. Olha, quando ele se rebelou contra Deus, começou a cair. Foi caindo. A última queda dele é caindo no fogo eterno do inferno. Então a primeira queda dele, leia aí, Bruno. Primeira queda, caiu do céu de Deus quando pecou. Pronto, estava lá na presença de Deus, então quando ele peca, ele é expulso do céu junto com o terço dos anjos que aderiram a ele. Um terço dos anjos foram expulsos. Aí foram estabelecidos aonde? Nas regiões celestes. Por isso que é chamado do príncipe das potestades do ar. A atmosfera. Então, entre o céu de Deus, né, e a terra do homem, está povoado de demônios, que transitam entre a terra e a atmosfera. E essa é o céu dos ares, chamado de Ares. Né? É o habitat natural dele. Quando ele estava rodeando a terra e passeando, Murilo, que estava fazendo uma turnê, né? Tinha descido lá, desse lugarzinho, onde ele está instalado como habitat, você sabe o que é, né? Por exemplo, eu estou aqui no Cristo, mas meu habitat é lá, ou melhor, estou aqui no gás, meu habitat é lá no gás, ou no Cristo. Né? Por exemplo, a pessoa mora no Rio Grande do Norte, tem lá seu endereço direitinho e trabalha aqui em uma pessoa, o habitat dele é lá. Você sabe o que é isso. Então, o habitat hoje é entre o céu de Deus e a terra dos homens. Então, está transitando. É por isso que quando Daniel começa a orar, o anjo que Deus mandou para dar resposta ficou impedido numa batalha no reino espiritual de trazer a resposta imediata. O príncipe da Pérsia, parece, me falha a memória, que tipificava Satanás, que lutando contra o povo de Deus. Né? Quer dizer, o servo de Deus orou, a resposta foi dada, mas foi impedido de chegar na hora porque houve uma oposição do diabo. Evidentemente com a permissão divina. Né? Depois a batalha é vencida, aí o anjo traz a resposta para Daniel. Então, caiu do céu, instalou-se lá nos ares. É um certo momento, em certo momento, é claro, ele continuou orando, perseverando, né? Porque ele fez o pedido, Deus ordenou que o anjo viesse lhe dar a resposta, houve uma interceptação, digamos, pelo reino das trevas, que demorou um certo tempo, mas Daniel continuou orando. Porque depois só vai saber a resposta quando o anjo consegue. Para vocês verem que as coisas que acontecem no reino espiritual e a gente nem percebe. É por isso que eu sempre digo que a oração que o crente tem que fazer, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. E quando você enxerga essas coisas, você, opa, eu vou agora investir mais na minha vida espiritual, porque eu estou contra o inimigo que não brinca. E enquanto eu durmo, eu me canso, ele é um espírito, não se cansa nem dorme. Então, ser espiritual, não tem negócio de sono, negócio não. Está sempre ativo. Está sempre ativo. Agora, é preciso também um certo esclarecimento, que às vezes, lá o texto diz, o diabo anda ao redor de vós, né? Ao derredor rugindo como leão. Aí as pessoas podem pensar que cada crente tem um diabo ao redor de si. Não é isso, porque seria 1 bilhão de diabos, né? De demônios. Não é isso. Quer dizer, quando se fala em derredor, que nós estamos, irmão, no mundo posto do maligno. O espírito das trevas opera nos filhos da desobediência. Então nós estamos rodeados, né, da força do inimigo. Mas o anjo do Senhor está conosco, que é o próprio Espírito de Deus agora, que na nova dispensação o Espírito de Deus está conosco. Ou o mesmo anjo que Deus tenha mandado para nos proteger. Você estava pensando que quando o
Pedro, ou melhor, Tiago é preso e degolado por Herodes, né? Aí já foi uma permissão divina, evidentemente. Pegaram o Pedro para fazer a mesma coisa, não foi? Mas a igreja estava orando. Orando, e Deus manda um anjo lá para libertar Pedro. Então os anjos estão a serviço de Deus, anjos de Deus, a serviço da igreja. São espíritos ministradores enviados por Deus em favor daqueles que hão de salvar. Até a pessoa que é eleita, uma pessoa eleita, que nós não sabemos, que está por aí na descrença, se Deus, esse anjo de Deus está trabalhando em favor dele, para ele não morrer prematuramente. Porque se morrer prematuramente acabou, não tem, né? Depois da morte sexo e isso, né? Então, enquanto ele estiver vivo, até chegar o momento que ele é alcançado pelo Evangelho, aí é outra coisa. Aí já é o Espírito de Deus em habitar, já é outro tipo de proteção, né? Vamos lá, Bruno. Seu futuro, aliás, a letra B, né? Letra B. Suas atividades foram cerceadas por Deus. Eu coloquei isso aí para dizer o seguinte, só que tem limite, né? Aquilo que essa prisão, né, que Satanás foi amarrado, né, na interpretação reformada, significa o seguinte, é que a atuação dele foi limitada por Deus. Mas vai chegar um dia, irmão, na grande tribulação, que a corda vai aumentar no tamanho. Aí vai ser uma época de intensa atividade demoníaca aqui neste mundo. Se a igreja estiver aqui, vai enfrentar muita luta e muita dificuldade. Porque a atividade satânica vai ser, sei lá, elevada de maneira exponencial. Né? Mas, por enquanto, está detido a ação dele, ele só vai até onde Deus permite, mas dá a entender o texto sagrado em Apocalipse, que à medida que se aproxima do fim, Deus vai afrouxar um pouco mais a corda dele. Aí vem o anticristo, vem o falso profeta, aí vai ser, meu Deus do céu, vai ser uma sedução, uma tal de operação do erro, as pessoas vão dar crédito à mentira em vez de dar crédito à verdade, e por aí vai. Vamos lá, Bruno. A segunda queda, né, de fato, né, será expulso do céu. Será expulso do céu atmosférico para a terra no período tribulacional. Lê esse texto aí de Apocalipse 12, 7 a 13. Lembre-se que ele cai do céu para os ares, né? Cai do céu de Deus para aí agora ele cai para a terra. Quer dizer, o habitat natural dele lá, viu? Ele é desativado, é expulso. Aí ele cai na terra. Aí veja o que o texto diz aqui. Ai dos que habitam na face da terra. Porque o diabo desceu até vós e tem com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, sabendo que está perto o julgamento dele e a condenação. Mas lê o texto, vá. Apocalipse 12, do 7 ao 13. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pronto, então, vem agora, cai do céu de Deus, né, para o céu atmosférico, depois é expulso para o céu, ou melhor, para a terra. E a última caída dele é caída para o inferno, definitivo, né, que será lançado definitivamente no inferno. Aí, Apocalipse 20 e 10, Bruno, para a gente terminar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Pronto, aí está, irmãos, a sacramentada, né,
a trajetória deste indivíduo que se rebelou, esse ser espiritual, que se rebelou contra Deus em tempos imemoriais, que ninguém sabe quando foi isso, mas é uma realidade que a Bíblia declara. O final dele é um final terrível, né? Porque será lançado para sempre no lago do enxofre e será atormentado para sempre. Ele, a besta, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, e também as pessoas depois disso, os ímpios, serão lançados no inferno também, né? E aqui, estou terminando a nossa exposição nessa manhã, né? E a ideia foi que a gente conheça o nosso inimigo, não para ter medo dele, mas para se precaver, e a precaução está aquilo que a gente colocou como texto desta lição, né? A nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Devemos nos revestir da armadura de Deus para vencer o dia mal, e viver uma vida que realmente agrada ao Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Alguém quer perguntar alguma coisa?